fechar os seus olhos, nos consagrarmos neste momento para que o Senhor venha transbordar na vida do pastor, para que o Senhor, que não seja mais o homem falando a partir deste momento, mas que seja o Espírito Santo que age na vida do homem. Espírito Santo, nós te pedimos aqui neste momento, faça-se presente, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Fala na vida, meu Deus, através da vida do pastor aqui, Senhor, que o teu nome venha a ser exaltado, engrandecido. Convém que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, para que a tua palavra venha a ser disseminada, meu Pai, nesta terra, meu Deus. E neste momento nós somos a terra, meu Pai, que nós venhamos a ser terra boa, meu Pai, para que demos frutos, meu Deus, venhamos dar frutos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus Todo-Poderoso, envia a tua palavra aqui, Senhor, para o louvor do teu santo nome. Nós consagramos, meu Pai, a nossa mente, nós consagramos, meu Pai, os nossos olhos, nós consagramos, Senhor, o nosso corpo, nós consagramos, meu Pai, os nossos pensamentos, meu Deus, toma os nossos pensamentos cativos a ti, meu Deus, tira toda a preocupação, meu Pai, todo pensamento lá fora, todo pensamento na família, todo pensamento relacionado à nossa casa, todo pensamento relacionado ao emprego, meu Pai. Nós venhamos esquecer disso agora, meu Pai, e venhamos, meu Deus, deixar os nossos corações, meu Pai, contritos diante de Ti, porque a Tua palavra, meu Pai, é o que há de mais importante aqui neste momento, meu Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, a Tua palavra santa, meu Pai, que vai ser pregada aqui neste momento, meu Pai, nós consagramos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E mais uma vez pedimos, Senhor, acampa os Teus anjos poderosos, meu Pai, aqui neste lugar. E proteja, meu Pai, a cada um de nós, meu Deus, e que este culto, meu Pai, seja para a glória e para o louvor do Teu santo nome, Senhor, e que suba como um cheiro suave, meu Pai, nas Tuas narinas, meu Pai, todo louvor, toda adoração, meu Pai, e toda pregação, meu Pai, consagro a Ti, meu Deus, o pensamento do pastor, a sua boca, meu Pai, a sua voz, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que Ele seja a voz, meu Pai, que clama aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, para o louvor do Teu santo nome, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, e todos digam amém. Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, 1 João, primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma palavra, amados, de 1 João, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5 do capítulo 2. Muito linda. Mas antes eu gostaria, de colocar aqui um contexto aqui para a gente se situar melhor por que essa palavra foi escrita, ou para quem, nesse momento aqui da igreja. Lembrando que nesse momento
quando João escreve essa carta, quando ele vai, um pouco antes dele escrever o Apocalipse, né? Ele era provavelmente o último apóstolo vivo. Todos os demais já estavam todos mortos. Quando ele escreveu essa carta, né? Ele era o último vivo e ele se tornou uma pessoa de respeito na igreja. Ele era uma pessoa de uma grande importância. Todos vinham até ele, todos queriam conhecê-lo. Porque imagina, Jesus, por isso que Jesus disse, né? Felizes são aqueles que não viram, ou bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas a igreja naquele momento ainda tinha aqueles que viram, que creram porque viram. E eles vinham até ele, e ele era uma pessoa de respeito na igreja. E ele escreveu todas essas 3 cartas, mais o Apocalipse, muito provavelmente muito próximo do final da sua vida, né? E isso foi uma coisa muito importante, amados, muito importante. E ele escreveu essas cartas com um fim muito parecido com o que Paulo escreveu Colossenses. Colossenses, que é a carta que nós estamos estudando. Por quê? Para combater heresias, para combater levantes dentro da igreja, para combater situações que estavam acontecendo, que estava se generalizando na igreja. Quando a gente ouve falar do gnosticismo na igreja, amados, nós não fazemos ideia do quanto isso foi eu diria que realmente um câncer. Foi um câncer que tentou de todas as maneiras não permitir por dentro que a igreja continuasse. E o que isso nos leva a crer? Que isso acontece até hoje. Até hoje, quando nós vemos que existem pastores que estão em erros, como por exemplo ideologias, né, de prosperidade, ou ideologias disso ou daquilo, são realmente cânceres que são colocados por dentro, está lá dentro da igreja. Isso é muito triste, isso é muito forte, isso é terrível, isso é terrível. Mas por que essas pessoas muitas vezes fazem isso? Porque provavelmente porque não se debruçam sobre a palavra. Não se debruçam, não leem, não estudam, não oram. Mas existe muito mais do que isso, né? Infelizmente, a gente sabe como o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Por isso que a gente tem que realmente se esquadrinhar pela palavra. É buscar a palavra, conhecê-la. É importante a gente realmente fazer a leitura anual. Por isso que nós vamos aqui ao versículo 3, que vai dizer assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, amados, é muito importante a comunhão. Mas vamos começar pelo sentido. O significado da palavra é koinonia, né? Do grego koinonia. E ela é parceria, participação, contribuição, distribuição, ato de participar, compartilhar, por causa de um interesse em comum. É muito importante que quando a gente trabalha, todos ali estão com interesse em comum, ganhar o seu dinheiro. Né? Ah, não, estamos pela visão da empresa, queremos fazer isso. Não, todo mundo ali está pelo dinheiro. Então todo mundo ali pensa, eu preciso contribuir com o outro por causa que eu preciso do meu salário. Se eu não trabalhar bem, eu não recebo o meu salário. Então assim, isso é o pensamento em comum dentro de uma empresa. As pessoas elas são guiadas pelo trabalho, muitas vezes pelo dinheiro, não amor ao dinheiro. Mas por quê? Nem sempre é o amor ao dinheiro, mas pela necessidade que realmente o dinheiro supre, né? O pão, isso, aquilo, vestimenta, enfim, os nossos gastos. E isso realmente nos motiva a trabalhar, né? A fome nos motiva a trabalhar. A própria palavra diz isso. Deus fala, com o suor do seu rosto você colherá, porque essa fome é o que nos faz, muitas vezes. Mas na igreja, esse interesse em comum, ele não é assim. O interesse em comum, ele não é algo que vai nos trazer para nós, simplesmente. Não é algo que vai suprir algo nosso como indivíduo, mas é algo que transforma nós como indivíduo para vivermos numa comunidade. Esse pensamento em comum, eu sempre coloquei isso, né? Por causa de um interesse em comum. Eu sempre trago que o interesse em comum de uma comunidade como nós é a igreja. Essa comunhão é o seguinte: nós estamos aqui hoje para termos
uma participação um do outro para que ambos conheçamos a Cristo. Então nós viemos aqui, o nosso verdadeiro interesse é Cristo. É adorar a Cristo, é servir a Cristo, é exaltar a Cristo, é dizer obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, pelo do meu irmão, pelo da minha irmã. E nós estamos hoje juntos aqui porque queremos hoje agradecer ao Senhor, porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou por nós. Glória a Deus por isso. Por isso nós chamamos Jesus. Esse deve ser o nosso interesse. Nós estarmos todos aqui juntos. Vamos fazer uma coisa, vamos trazer um pão, vamos trazer uma água. Gente, é para todos, é para Jesus, é para que todos nós venhamos a conhecer Jesus uns nos outros, né? Mas existe um significado e existe assim um porquê. Um porquê que essa palavra comunhão está aqui. Por que João usou essa palavra? Por que o Espírito Santo diz exatamente isso? João ele estava anunciando aquilo que ele viu e que ouviu. Por quê? Porque existia, como eu digo, dentro da igreja o gnosticismo. O gnosticismo colocava em dúvida a natureza carnal e a natureza espiritual divina de Cristo. Para eles, Cristo foi alguém que passou pela terra, teve um entendimento maior do que todo mundo e está tudo bem. O caminho não é ele. Desviavam as pessoas do caminho de Cristo. Muitas vezes hoje, amados, nós não temos exatamente esse desvio do caminho de Cristo dessa maneira. Mas existem milhares. E a cada dia surge um. Quando eu me deparei, por exemplo, né, eu gosto de usar esse exemplo porque parece que não, mas ele ainda está muito em voga. Existe muita pessoa sendo enganada e isso é muito perigoso. A respeito do nome de Cristo. Se é Yahshua, Yeshua e por aí vai, se perde. São uma lista enorme de nomes verdadeiros. Ou como se chama Deus. Tudo isso tem essa raiz aqui. Ou então, amados, muitas vezes, sabe, a comunhão ela pode ser suplantada, ela pode ser destruída pelos nossos interesses. Muitos de nós aqui temos um chamado, certo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que nenhum chamado nosso, ele é feito, ele é desenvolvido, senão com o próprio Cristo. Primeiro, nós precisamos estar cheios de Cristo. Por quê? Porque precisamos passar dentro do chamado a Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor. É por Ele, é para Ele. Por Ele são todas as coisas. Nenhum de nós aqui tem poder de trazer alguém para Cristo. Ou nenhum de nós tem poder para levar palavras lindas, belas, suaves, coisas bonitas, agradáveis para corações sedentos de Cristo. As pessoas estão sedentas de Cristo, toda alma está sedenta de Cristo. Mas elas não se dão conta. Porque para elas buscam suprir de outras maneiras. Assim como muitos de nós, anteriormente, quando estávamos nas trevas, buscamos suprir de outra maneira. A alma do homem grita por Deus, ela grita por Cristo. Só que dentro da sua ignorância, ele não se dá conta. Não se dá conta. Quando nós vemos alguém, por exemplo, até mesmo usando drogas, ele está buscando suprir algo, né? Eu não vou colocar outras questões, mas eu vou pegar esse ponto. Ele está buscando suprir algo que ele não teve. E esse algo que ele não teve, a raiz é Cristo. É o próprio Deus. É o próprio Deus, ou ele se perdeu de Cristo. Sabe, amados? O que isso nos leva? Ou seja, o nosso interesse aqui, ele tem que ser ver a Cristo, sermos parecidos com Cristo, nos reunirmos a fim de que todos aqui possam ver Cristo. A questão é, estamos dispostos a sofrer por Cristo, por isso? Qual é o sofrimento? Muitas vezes a gente pensa que sofrimento é como a gente teve, infelizmente, ou felizmente, porque cremos que ele está na glória, aquele pastor, né, que os irmãos souberam essa semana que acabou sendo sequestrado e ele veio a falecer. E se ele veio a falecer, significa que ele não negou a Cristo. Se ele não negou a Cristo, ele está com Cristo. Está na glória já com ele. Nós cremos nisso. Então, temos um lado ruim, mas temos um lado assim que é eterno. Não é? Se nós pensarmos pelo lado espiritual, isso é lindo. Mas existem outros sofrimentos que nós estamos dispostos a sofrer? O que todos aqui têm algo a sofrer? Sabe, amados, eu fico me perguntando a cada dia
o que a gente faz? Como a gente está fazendo as coisas para Cristo? Eu pergunto para mim, como eu estou fazendo? Como isso está sendo? Será que, sabe, estou fazendo corretamente? A gente vive se perguntando, eu vivo me perguntando. Principalmente quando surgem ataques, ou de gnosticismo, ou então de diversas maneiras, sabe? Não foi uma semana fácil para nós, mas o Senhor, a cada dia, Ele mostra que guarda a gente. Mas Ele guarda a gente se a gente guarda Ele. Isso é muito importante. Deus guarda por quê? Porque Ele fala com a gente. Deus ele não simplesmente pega na mão e guarda. O guardar de Deus é pela voz, é pelo soar, é pela palavra, é manso, é suave. Só que para você ouvir o manso e suave, você tem que estar o quê? Também calmo, manso e suave. É exatamente aquela alegoria do afogamento. Uma pessoa quando está se afogando, se alguém chega para salvá-la, é capaz da pessoa ir junto. Então a pessoa tem que estar parada o máximo possível para conseguir ser resgatada. E Jesus, ele não puxa por um laço, ele não coloca uma corrente, ele não coloca uma coleira, ele não vai colocar açoites. Não, ele simplesmente chama. Se ouviu a voz, vai. A gente precisa estar em silêncio, sabe? E dispostos a sofrer. Dispostos a sofrer. Dispostos a sofrer minimamente pela cruz. E que isso tem a ver com a nossa comunhão? Porque a nossa comunhão, ela não pode ser senão através de Cristo. A nossa comunhão aqui é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E o que ele vai falar no versículo 4? Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E no versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos. Ou seja, João ouviu do próprio Cristo. E imagina que essa carta aqui, amados, ela caminhou mais de 2000 anos até chegar aqui para nós. Linda, maravilhosa, num livro bem compacto. Num livro lindo, maravilhoso. Olha, podemos ler na nossa língua. Isso foi escrito em grego. E não é um grego acessível para nós hoje, é um grego muito antigo, né? Olha como é fantástico isso. E a gente lê que essa mensagem está completa aqui. E ele é uma testemunha, ele deixou isso para nós. E ele ouviu, ele anunciou que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Nenhuma treva há em Deus. Por mais que o mundo diga, não, você não está no caminho certo, que é isso, para. Gente, sabe, podem ter certeza, o confronto, como que eu posso falar? O zombamento do mundo vai piorar. Vai piorar e muito. Pessoas nos dizendo que nós estamos no caminho errado porque estamos com Cristo, vai piorar. Esse tipo de perseguição psicológica, eu diria, é espiritual, na verdade. A gente sabe por quem as pessoas estão sendo usadas. Mas isso mexe com o nosso emocional. Isso mexe com o nosso espiritual. Isso vai piorar. Pessoas que nos zombam, que desacreditam de nós, que não vão querer ouvir a palavra, isso vai piorar. Isso vai piorar e muito, não vai melhorar. Por isso que, sabe, a nossa comunhão com Cristo, a nossa união, torna, na verdade, o nosso companheirismo, a nossa comunhão e a nossa união algo que realmente resplandece no mundo. As pessoas elas não estão vendo simplesmente Cristo se nós recitarmos versículos de cor. Elas estão vendo através das nossas atitudes no dia a dia, da nossa comunhão. Da nossa comunhão. Como estamos sendo cada dia mais entre nós mesmos? Podemos nos dedicar mais uns aos outros? Como nós podemos nos dedicar a Cristo, dedicando ao nosso irmão? Né? Exatamente o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, nós temos comunhão com Cristo. Por que nós temos comunhão com Cristo? Porque o aceitamos como Salvador e Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, nós pedimos a Jesus, nós nos entregamos aos pés de Jesus nas nossas orações, né? E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. As trevas, amados, elas têm N situações que podemos ser suplantados, sermos enganados, sermos engolidos. E mentimos e não praticamos a verdade, ou seja,
nós temos de andar em comunhão com Cristo. Como se anda em comunhão com Cristo? É como nós andamos uns com os outros. Por exemplo, né, eu gosto de usar o exemplo do casamento. Um casamento não pode haver mentira. Um casamento não pode, até mesmo porque muitas vezes não tem como você mentir para o seu cônjuge. Não tem como. A pessoa já te conhece há tanto tempo, né, que ele vai saber, você não mente, você não tem como. Né? A Nadímia, toda vez que eu falo uma coisa assim, ela, opa, o que foi? Você está escondendo alguma coisa? Ó, vamos falando. Porque às vezes a gente tem medo da reação do próximo. Mas exatamente aqui é a comunhão com Cristo. Nós não temos como esconder nada. Nós estamos junto com Ele. Nós não estamos vendo, mas estamos juntos com Ele. Não temos como enganá-lo, não temos como dizer, ele não vai ver, ele não está vendo, ou isso ou aquilo. Não tem como. Não tem como. E a comunhão com Cristo, amados, ela nos leva a ter uma comunhão melhor com o nosso próximo. Ela nos leva a ter uma comunhão em casa. Ela nos leva a ter uma comunhão no trabalho. Sabe? Mas vamos colocar aqui o foco na nossa comunhão. A nossa comunhão com Cristo. Como que ela está? E ela vai refletir na nossa comunhão. Sabe? Eu creio que quanto mais dificuldades nós passarmos juntos, um casamento é feito assim, um casamento é feito de dificuldade, um casamento é feito de pedra, de tropeço, de erro, e cada vez que juntos o casal supera algo, não é maravilhoso? Né? Não é algo que você respira e fala, nossa, glória a Deus, conseguimos. É esse o nosso relacionamento aqui e com Cristo. Nós somos noiva, nós estamos aguardando o nosso noivo, e a cada vez que nós tropeçamos, que nós erramos, ela tende a ser fortalecida. Por isso que a nossa comunhão, ela depende da nossa unidade, do nosso querer estar junto. Nós queremos estar juntos aqui para quê? Nós queremos estar juntos aqui hoje para receber uma palavra de conforto, ou nós queremos estar juntos realmente quando meu irmão precisa ouvir algo que ele não vai gostar e ele vai ter que ouvir, ou quando eu preciso ouvir? Quando eu tenho que ouvir algo que eu não quero ouvir, mas eu preciso ouvir. Amados, a comunhão e a igreja, ela serve como... Eu gosto muito daquela visão de que Deus dá, acho que a Miqueias, a respeito do prumo. Quando a gente está construindo aqui, a gente tem visto isso, o prumo. Uma parede tem que estar no prumo. Miqueias, se não me engano é Miqueias. Se eu estiver errado, amados, me perdoem. Mas Deus dá essa visão para que Miqueias veja o prumo de Israel. Se ele está sendo construído corretamente, está alinhado, está reto. Será que ele está no caminho? E o profeta vai, coloca e vê que não está no prumo. Sabe, eu creio muito que todos nós dentro da igreja, que estamos cada vez mais entregues a Cristo, estamos aqui exatamente para fazer isso. Uns pelos outros. Uns pelos outros. Mas nós não estamos aqui para colocar um prumo, para apontar um erro. Não, nós estamos aqui justamente para consertar. O prumo ele é usado enquanto se faz a obra. Se você vê que o tijolo está fora de prumo, você tira ele. Ou você coloca mais massa, menos massa, você vai corrigindo ele. Você não vai quebrar aquele tijolo. Você não vai destruir aquele tijolo. Porque o problema não é o tijolo. O problema é como está sendo regulado, feito, tudo ali. E é isso que nós somos, uma casa, um corpo edificado em Cristo. Nós somos uma edificação continuamente, amados. E é assim, por mais habilidoso que o pedreiro seja, ele pode sim colocar uma parede totalmente fora do prumo, se ele não conferir tijolo por tijolo, linha por linha, tudo certinho. Pode. Pode. Isso não quer dizer que nenhum de nós podemos errar. Uma coisa que me entristece muito, muito durante toda a minha caminhada com Cristo, é que muitas vezes a gente é cobrado. Mas eu não vou dizer, por placa, não, é por nós mesmos, de sermos perfeitos. Amados, nós estamos aqui justamente porque não somos perfeitos. Cristo, nós só seremos perfeitos na glória. Enquanto estivermos aqui, somos imperfeitos, somos arrogantes, somos egoístas, somos chatos, somos tudo de ruim, somos mesmo, não tenho como negar. Somos muitas vezes, qualquer outra coisa que os irmãos quiserem imaginar, sabe? Mas nós estamos aqui justamente por isso. Porque é em Cristo que nós nos ligamos, não é nas nossas perfeições ou imperfeições. Muitas vezes a gente se cobra, não, eu tenho que ser perfeito, não vou falar do meu problema, não vou falar do meu defeito,
não vou crescer em Cristo, não, deixa isso debaixo do tapete. Não, amados. Nós estamos aqui para nos quebrantarmos uns com os outros. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Sabe quando... Entendam uma coisa, nós realmente precisamos. Quando a gente levanta de manhã e precisa escovar os dentes, tomar uma água, é a mesma coisa. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos exatamente dessa necessidade, né? Essa combinação dessa interação social e espiritual é exatamente isso que possibilita através de um relacionamento com Cristo. Um relacionamento com Cristo vai nos possibilitar isso. Porque cada vez mais que a gente está diante de Cristo, o que nós vemos que nós somos? Nada. Nós não somos nada perto de Cristo. Nós não somos nada perto até mesmo de todas as situações que muitas vezes acontecem na nossa vida que a gente olha e fala, não posso fazer nada. Sabe? É exatamente esse nada que Deus quer usar. É esse vazio, é esse vaso vazio que Deus quer usar. E Ele quer usar o quê? Uns para os outros aqui. Glória a Deus. Agora, o que realmente pode romper essa comunhão? O que muitas vezes rompe, quebra, atrapalha? É o pecado. Mas vamos lá no versículo 9, o que diz? Olha, eu sempre gosto de dizer aos irmãos, né? A gente sempre, quando tem essa situação do se, a gente anotar. Aqui essa carta a gente anota ela inteirinha. Ela é cheia de se, né? E o que isso nos traz uma condição. Olha só o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que lindo, amados. Olha que palavra linda. Mas ela é uma palavra que muitas vezes a gente lê, decora, conhece, mas a gente se esquece desse detalhe. Se confessarmos os nossos pecados. Não diz confessarmos o pecado do outro. Não diz confessarmos um pecado, dois. Não é todos nossos pecados. Amados, nós precisamos confessar o pecado. E o que é o pecado? O pecado é algo que muitas vezes rompe a nossa comunhão com Deus. Porque o pecado, ele pela palavra do pecado, né, ele é errar o alvo. O sentido dessa palavra no grego é só errar. Por que você erra? Porque o alvo é Cristo. Então você está errando o alvo de Cristo. O pecado, ele não é uma simples ofensa. Não, é você desviar de Cristo. Quando a gente às vezes brinca, ou situações que acontecem, a pessoa desviou ou está desviado. Na verdade, isso tem uma raiz no pecado mesmo. E o que acontecia? Um ponto histórico aqui convergente. Os gnósticos, eles negavam que o pecado que era o problema. Para eles era a carne, era a matéria. Então o que acontecia? Eles continuamente por meios próprios se purificavam na carne ou através da carne, enfim, de diversas maneiras, existem várias vertentes nesse sentido, mas eles não atribuíam ao pecado. Porque se você tira o pecado, se você tira a importância do pecado, amados, você tira a importância do arrependimento, você tira a importância do confessar o pecado. É por isso que é importante a gente olhar e falar, Senhor, obrigado, porque eu tenho um pecado para confessar e o Senhor me abriu meus olhos para poder confessá-lo. É importante a gente confessar pecados. É importante a gente entender que numa comunidade como nós, como estamos dispostos, o confessar pecados, ele é professar, ele é fazer conserto, concordar, sabe? A gente concordar que o pecado não pode ficar em nós. Nós estamos aqui, amados, todos nós, sabe? Realmente precisamos aumentar os nossos laços de comunhão, de pensamento em comum. Estou aqui por Cristo. O meu irmão está por Cristo. Ele tem um problema e eu tenho outro problema. Como que a gente se ajuda em Cristo nesses problemas? Como? Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para nos julgar. Nós não temos nem esse poder. Não temos como. Mas nós precisamos compreender, amados, que o pecado, ele realmente tira. Ele é uma aberração. Ele é errar o alvo. Ele é uma aberração da verdade de Cristo, né? Mas nós temos acordado, mesmo quando nós erramos, ou a gente fica, não, acho que isso não tem problema, ou aquilo não tem problema. Nós precisamos voltar a Cristo. E nós estamos aqui exatamente, amados,
para dizer aos irmãos, não somente eu e minha esposa, mas eu creio que o Espírito Santo está nos dizendo, todos nós, sabe? Estamos aqui para confronto. O pecado, ele não pode ser algo que vire de estimação. O pecado não pode ser algo que vire algo sem importância. Por mais que a gente tenha vencido, todos nós aqui eu creio, pelo tempo que nós temos já com Cristo, vencemos várias coisas já. Muitas coisas pesadas, terríveis, né? Muitos deixaram vícios, como até eu mesmo. Mas a caminhada com Cristo, ela não para aí. Ela começou aí, mas ela continua. É uma caminhada de aperfeiçoamento. Sabe, todos nós, a cada dia, somos tentados a pegar um outro tipo de pecado e colocar no lugar do vício. Todos nós, eu sei como é, irmãos. Eu sei como é. Às vezes a vontade mesmo, até a vontade de desistir é um pecado. Até a vontade de desistir, né? E perdoar, e aqui no versículo 9 ele vai dizer, né? Se confessarmos, se dizermos, se falarmos. E continua aqui, ele é fiel, o Senhor é fiel, ele não olha ele não olha assim para o pecado, acabou, tira da minha frente. Não. Se confessarmos, aí nós confessamos, glória a Deus, todos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, ele perdoa os pecados, ele realmente esquece esses pecados, ele tira para longe, ele, sabe, o perdoar significa deixar para longe, esquecer, deixar, ele não se importa mais com isso. E aí vem uma coisa muito importante, depois de toda essa caminhada diz, e nos purificar de toda a injustiça. É importante a gente lembrar, amados, que purificar, limpar, livrar da sujeira completamente. Completamente. Então, Cristo, ele nos liberta completamente. Mas nós precisamos confessar. E por que nós precisamos confessar? Porque nós temos uma comunhão. Nossa comunhão, ela depende do nosso relacionamento com Cristo. Amados, dia após dia, somos tentados a romper essa comunhão com Cristo. Somos tentados a romper esse relacionamento com Cristo, a não ter essa intimidade, a não manter. A gente sabe que se um casamento, que é um casamento, sem a comunhão diária, em todos os sentidos, ele não continua, ele não vai para frente. A gente sabe, não tem como. Tenho 30 anos de casado, eu conheci situações de pessoas que ficaram casadas durante anos e a pessoa não teve um relacionamento de comunhão com o marido. Principalmente casamentos mais antigos, assim, sabe? Porque as situações que as pessoas casavam eram diferentes. Por que a gente pega o exemplo do casamento? Porque é exatamente esse o exemplo da noiva com Cristo. Nós somos a noiva. Nós temos o noivo. Nós estamos, sabe, em um relacionamento de intimidade, de conhecimento dele. Né? E nós precisamos confessar o erro para sermos limpos. Essa é uma condição, amados. Nós não temos como fugir disso. Nós precisamos disso para a nossa comunhão. Nós precisamos do arrependimento. Nós precisamos confessar. Nós precisamos, né? E ele continua aqui. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, versículo 10. E a sua palavra não está em nós. Ou seja, não tem como, amados. Todos nós pecamos. Mas a gente não tem que encarar esse versículo ou essa situação não de uma maneira, nossa, que coisa. Ou de uma maneira, não, eu não. Nós temos de encarar essa situação com humildade. Glória a Deus, Pai. Obrigado pela oportunidade de confessar o meu pecado. Sabe? Todos nós pecamos, não somos perfeitos. Amados, não se cobre por ser perfeito. Você não é perfeito, nem eu sou perfeito. Não se cobrem. Todos nós temos erros. A gente sempre brinca, né? Todo mundo sabe o chulé que tem. Todo mundo tem alguma coisa. Não se cobrem. Amados, é sério. Isso me dói muito o coração. Porque eu sei como isso corrompe. Isso tira a nossa comunhão. Porque nós, muitas vezes, quando queremos ser perfeitos, nos fechamos em uma casquinha como uma tartaruga, como um caracol. Não, eu sou perfeito, eu não vou ficar me deixando levar pela palavra de fulano, daquilo, ou pregação. Não, porque eu não preciso disso.
É isso que a gente tem que entender. Nós não somos perfeitos. Nenhum, amados. Não se cobrem por isso. Não se cobrem. Não se cobrem. Sabe? Se confessem. Se confessem. Vamos nos abrir mais. Vamos ter realmente um relacionamento mais profundo com Cristo. Com Cristo e uns com os outros. E uns com os outros. E ele vai dizer aqui, ó, que no versículo 2, do capítulo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, amados, por mais que nós, até mesmo haja um pecado que muitas vezes alguém aponta para nós o nosso pecado, que não conhece a Cristo, e aquilo soa como uma ofensa, Deus perdoa essa pessoa também. Quem somos nós para não perdoar? Sabe? E assim continua aqui, no versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Amados, queremos guardar os mandamentos? A gente volta lá no versículo 9. Se confessarmos. Por quê? Qual que é o mandamento primordial do Evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para você se arrepender, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Aí, cada um, com Deus, vai enumerar esses pecados. O confessar pecados, amados, com Deus é enumerar. Enumerar, é dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito, ó Pai. E ali você se derrama. Você se derrama por quê? Porque o Pai não julga. O Pai não julga. Eu sei que muitas vezes, às vezes é difícil a gente assumir um erro, até mesmo dentro de casa. Mas para Deus, amados, nós não podemos negar. Nós derramar mesmo, derramar com Cristo, sabe? Entender que nós precisamos uns dos outros, né? E ele vai falar no versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só, existe uma situação. Conhece, mas não guarda. Conhece, mas não confessa. Conhece, mas se acha perfeito só porque já foi salvo. Não é isso, amados. E por que eu digo isso? Não é porque eu acredito que isso exista aqui. É porque isso existe em muitas igrejas. E todos nós trazemos um pouco disso. E muitas vezes nós vemos isso na sociedade. A sociedade em si, ela cobra o quê? Que o homem tem que ser perfeito e a mulher tem que ser perfeita. Né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. As perfeições, os modelos, os padrões sociais, eles são de um chamamento para a perfeição, mas ninguém é perfeito. Ninguém é. E por que se faz isso? Exatamente para, muitas vezes, eu creio que sim, tirar a nossa humildade de relacionamento com Cristo e uns com os outros. Isso é muito roubado, isso é muito sério. E o versículo 5 vai dizer, mas qualquer que guarda a sua palavra, a palavra de Cristo, o amor de Deus está nele, versículo 5, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Olha só, amados, nós somos aperfeiçoados. Por que somos aperfeiçoados? Porque não somos perfeitos. Não somos, entende? Não somos. O que nós podemos concluir disso tudo, amados? Nós congregamos para quê? Nós não viemos num clube para receber palavras doces. Nós precisamos entender que a nossa comunhão, o nosso pensamento em comum, ele realmente necessita, ele precisa, ele é feito através de confrontos, através de situações indelicadas, chatas, sabe, difíceis. Nós precisamos encarar isso, nós precisamos estar dispostos a isso. Né? Nós somos pecadores e para que nós viemos aqui hoje? Nós precisamos vir aqui para sermos melhorados por Cristo. Nós precisamos vir aqui levantar um clamor, como foi levantado, glória a Deus por esse clamor, pela misericórdia. Por quê? Porque nós temos sede e fome de Cristo. Mas é uma sede e fome de Cristo como muitas vezes nós já sentimos fome de comida. E sabe, amados, uma vez eu vi, eu não sei exatamente qual é a linha de raciocínio para isso, mas faz muito sentido, que o ser humano ele só tem duas situações que ele tem a natureza dele carnal, aflorada mais ao extremo, que chega beirando ao animal. É na fome de comida e dizem também nas questões sexuais.
são os dois pontos onde o ser humano, eu creio que só na de comida, acho que não sei se a sexual tem a ver, mas é o que dizia o estudo. Mas a questão da comida, realmente, né, quantas vezes a gente vê as pessoas matando por comida, se a gente for ver situações de guerra, o que as pessoas não fazem por comida? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um rapaz sobre a China. Ah, a China come um monte de porcaria. Não, mas por quê? Porque eles passaram fome. Eles passaram fome, eles não têm aquela cultura porque um dia simplesmente falaram: nossa, como seria gostoso comer uma barata hoje? Não, é porque eles não tinham. Eles tinham que comer alguma coisa para sobreviver. Então, por que muitas vezes nós não temos essa mesma fome para Cristo? Por que a gente consegue procrastinar essa refeição, esse alimento, essa comunhão com Cristo? Sabe? Então nós compreendemos isso, amados. Nós, sem Cristo, nada podemos fazer. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, sabe, amados? Nós precisamos fazer as obras de Cristo. Muitas pessoas e muitos de nós, muitas vezes, temos dificuldades em assumir nossos erros. Nós não queremos assumir erros. Nós, dia após dia, somos confrontados. Não importa onde nós estejamos, no trabalho, em casa, sozinhos, né? E até mesmo para Deus a gente não quer. Mas é preciso muita humildade, muita honestidade. Muita humildade. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora, por favor, em Isaías 57:15, que ilustra o tipo de humildade que Cristo quer de nós, que Deus quer de nós. Amém? Vou ler assim. Porque assim diz o alto e o sublime, e que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Amados, se estamos realmente dessa maneira com Cristo, nós assim o faremos conosco. E nós precisamos primordialmente de Cristo. E nós precisamos uns dos outros. Precisamos nos fortalecer. Precisamos entender que as nossas dificuldades, muitas vezes, um irmão nosso já passou. Né? Nós estamos aqui para nos ajudar, para cuidar uns dos outros. Nós precisamos entender, e Deus não nos rejeitará. Deus, Ele realmente quer de nós esse confessar, Ele quer de nós esse quebrantamento. É isso que Deus quer de nós. Vamos agora para Mateus capítulo 9, já encerrando, amados. 9, de 1 a 7. Mateus capítulo 9, de 1 a 7. Amém? E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Por que Jesus disse: Perdoados estão os teus pecados? Porque é muito fácil você dizer: Perdoados estão os teus pecados. É muito fácil, qualquer um de nós pode falar. Mas quando ele diz dessa maneira para exercer a cura, ele realmente testifica: eu perdoo. Eu perdoo. Jesus Cristo perdoa. Nós viemos aqui para nos confessarmos, para confessarmos a Cristo, na verdade, e sermos perdoados. Nós não estamos aqui para ser cobrados de sermos perfeitos ou de sermos algo que a sociedade nos impõe. Nós estamos aqui também para buscar um refrigério, mas também para sermos moídos, tratados, sabe, consertados, quebrados. Amados, é para isso que é a comunhão. Entendamos que comunhão, amados, ela não é simplesmente um oba-oba. Ela não é um clube do bolinho, sabe? A comunhão é algo que muitas vezes vai ser duro, vai ser difícil.
mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nós estamos aqui por Cristo. E é por essa vitória que nós estamos aqui. Não é uma simples vitória da vida. Não, é a vitória da cruz. É a vitória da cruz. Amém? Glória a Deus, amados. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para que possamos orar. Glória a Deus. Todo-Poderoso Deus, Eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para nos entregarmos diante de Ti. Pai, perdoa todo o nosso lábio fechado, cerrado, todo o nosso coração de pedra, ó Pai, que não quis confessar a Ti, que não quis dizer a Ti, que foi orgulhoso, que foi teimoso, Pai, de não confessar o pecado a Ti. Por favor, ó Pai, faça-nos realmente quebrantados diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego diante de Ti a todos nós, ó Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, derrama o Seu Espírito, Senhor, sobre todos nós, para que haja confessamento a Ti, um relacionamento íntimo contigo, na confissão de pecados, no arrependimento por todos nós, Pai. Por todos nós, ó Pai. Restaura o nosso relacionamento contigo, Senhor. Restaura, Pai, coloca, Senhor, exatamente o nosso coração aonde o Senhor quer, de acordo com a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós exaltamos e Te adoramos nessa noite e agradecemos por cada irmão que está conosco, por cada irmão que estamos juntos, por cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui simplesmente, Pai, para buscar um afago em nosso ego, mas nós estamos aqui para Te ver, para Te ouvir e sermos modificados por Ti. E que cada irmão aqui, Senhor, que cada um de nós venha a ser uma luz um para o outro, em Cristo, Pai, edificados na Sua palavra. Por favor, ó Pai, cubra-nos, ó Senhor, debaixo das Suas asas. Guarda-nos de nós mesmos, ó Pai. Quebra os nossos corações. Deus, Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós Te amamos, ó Pai. Não nos permita, ó Pai, não nos permita sairmos da Sua presença sem não confessarmos os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, a confessar os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, a amarmos uns aos outros, como nós amamos ao Senhor, como nós amamos a nós mesmos. Em nome de Jesus, ó Pai, limpa-nos, Pai, pela Tua palavra. Livra-nos, Pai, de toda sujeira, Senhor Deus, de todo o mal, Senhor, que quer pelo nosso coração suplantar a nossa comunhão contigo e com o nosso irmão. Edifica a Sua igreja, ó Pai, na Sua palavra, no poder da Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.